que Deus sempre viesse falar contigo? Gostaria mesmo? Olha, igreja, quando Deus fala com a gente, Ele não desperta ansiedade dentro de nós. Quando Deus Ele fala com a gente, Ele não traz preocupação para dentro de nós. Quando Deus Ele fala com a gente, Ele traz confiança e convicção para dentro de nós. Por isso que é importante você entender uma coisa: ouvir a voz do Senhor não é apenas ouvir aquilo que eu entendo que eu estou precisando, mas é eu entender que Deus sabe aquilo que eu necessito. Porque Deus Ele não fala para despertar dentro da gente, igreja, anseios. Ele fala para despertar anseios? Não, Ele fala para despertar convicção. Para despertar o quê? Convicção. O apóstolo Paulo, depois dele ter tido o encontro com Jesus Cristo e consequentemente ter sido batizado com o Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele revolucionou o Evangelho, porque ele tinha uma maneira diferente de enxergar a obra de Deus. Não que os outros apóstolos estavam fazendo errado, mas Deus viu algo no apóstolo Paulo, igreja, que mexeu com o intelecto, com a mente, com a sabedoria e com o conhecimento daqueles que um dia comeram, beberam e dormiram com Jesus Cristo. E entre os discípulos de Jesus, quando o apóstolo Paulo começou a impor aquilo que Deus, através de Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, começou a impor à igreja do Senhor naquela época, alguns até questionaram: poxa, mas como que Deus foi dar para ele essa revelação? Ou por que ele está questionando e pregar para os pagãos? Enfim, porque na cabeça dos discípulos que andavam com Jesus, primeiro tinha que pregar para quem? Primeiro tinha que pregar para quem? Para o povo judeu, para o povo de Israel. Depois os outros. O apóstolo Paulo não. Ele entendia que aonde tivesse uma alma, haveria necessidade de pregar o Evangelho de quem? Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ele veio para ganhar almas, para curar feridas, para restaurar famílias. Diga glória a Deus. Jesus Cristo ele veio para a humanidade como solução para todas as coisas. E o apóstolo Paulo ele entendia isso. Por isso que ele não teve medo, ele não foi tímido, ele partiu para cima, ele acreditou no seu chamado, ele não duvidou daquilo que Deus põe na boca dele para ele poder falar. Vamos trazer para os dias de hoje, igreja? Para o dia de hoje não é diferente. Você outrora, você poderia ter sido conhecido como por exemplo, o seu Batista Canela de Fogo, que gostava de dançar um forró. É verdade, né? Hoje você traz a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Quem está entendendo? Você outrora, você poderia ganhar várias famas, né? De um inválido, de um inconsequente, de uma pessoa nervosa, agitada, preocupada, né? Vivia numa vida errada. Você poderia ter tido até essa fama um tempo atrás, mas a partir do momento que você se aproxima da presença de quem? De Jesus Cristo, e passa a se esforçar para viver uma vida de novidade com Ele, Ele tem de te capacitar, em te fortalecer, em te orientar e fazer de você um vaso de honra na presença dEle. Amém, pessoal? O apóstolo Paulo, ele entendia que era muito comum os judeus do passado viverem na época da lei, onde muitos, mesmo depois da morte de Jesus Cristo, eles tiveram resistência
para aceitar a divulgação do nome de Jesus, porque Jesus Cristo, na mente deles, Jesus Cristo tinha nascido, tinha crescido, tinha morrido e não estava mais no meio deles. Por isso que eles tinham esta dificuldade. Amém, pessoal? Amém. E aqui a Bíblia diz assim, ó, Paulo apela para a experiência de quem? Dos Gálatas. O povo aqui de Gálatas, dessa cidade, eles testificaram as maravilhas que Jesus Cristo tinha operado. Eles viram com seus próprios olhos. E Paulo está apelando pela experiência deles, porque mesmo eles ouvindo falar, eles também tinham visto com seus próprios olhos. Como nos dias de hoje, quem aqui já teve vários testemunhos para contar? Quem já teve vitória grande aí? Então hoje nós vamos apelar pela sua experiência também. Amém, pessoal? Graças a Deus. Eu posso apelar pela sua experiência hoje? Posso mesmo? Então guarda seu coração. Amém, pessoal? E aqui a Bíblia diz assim, ó, olha o que o apóstolo Paulo diz: ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi quem? Jesus Cristo, exposto como crucificado. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da onde? Da fé. O apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta para eles: vocês receberam a divulgação do Evangelho pelas obras da lei ou foi pela fé? Porque na antiguidade, desde a época de Jeremias, de Isaías, de Daniel, já se falava que iria nascer o Messias. Já tinha essa narrativa que o Filho do Homem, ele ia vir nessa terra. E o apóstolo Paulo está questionando eles, queridos, a fazer eles despertarem para uma coisa. Espera aí, vocês estão crendo em Jesus Cristo pela lei dos patriarcas ou pela fé? Porque vocês viram o Filho do Homem andando por sobre a terra. Vocês viram ele operando sinais. Vocês viram ele fazendo grandes maravilhas. E aí o apóstolo Paulo está perguntando para eles: vocês creem verdadeiramente nele por causa da lei ou porque verdadeiramente ele veio a este mundo? Sabe por que o apóstolo Paulo pergunta isso para eles, igreja? Porque no passado, como nos dias de hoje, no passado muitos, depois da morte de Jesus Cristo, começaram a pensar assim: mas ele morreu? Será que ele era mesmo filho de Deus? Eu até assisti umas reuniões que ele fazia, eu até vi alguns milagres. Será que era mesmo? Então o apóstolo Paulo está preocupado com essa igreja lá atrás, porque na cabeça de muitos já estava passando aquela imagem do Salvador, através dos sinais, das maravilhas, dos ensinamentos, das parábolas. Sim ou não, igreja? Vamos trazer para os dias de hoje. Nos dias de hoje não é o quê? Não é o quê? Não é diferente. Quantas pessoas já tiveram experiências com quem? Com Deus. E hoje não vive perguntando onde é que está esse Deus? Quantas pessoas não já testemunharam as maravilhas desse Deus e por um momento de dificuldade não questionam onde é que está esse mesmo Deus que um dia ela teve experiência com ela? Tem ou não tem acontecido isso nos dias de hoje? Para você ver que a preocupação do apóstolo Paulo era de que não se perdesse ninguém.
quer te perder, vizinho. Glória a Deus. Paulo está perguntando: vocês creem por causa da lei ou por causa da pregação da fé? Aí eu vou perguntar para você: você crê por causa da lei ou por causa da pregação da fé? Por causa da pregação do quê? A gente não vê Jesus, vê, mas a gente passa pela nossa fé acreditar que Ele está no nosso lado, que Ele caminha com a gente. Quando a gente vive pela fé, no sentido de que Jesus está comigo, não tem sentimento, não tem emoção, não tem razão, não tem o porquê, apenas eu alimento dentro de mim a certeza de que o meu Jesus Cristo ressurreto, Ele vive dentro de mim e ponto final. Aonde eu não abro mão da minha fé, aonde eu não abro mão da minha caminhada, aonde eu passo a ter certeza de que a promessa dele vai se cumprir onde? Vai se cumprir onde? Na minha vida. Fala para o vizinho, você precisa criar raiz, vizinho. O que ele falou para você? Ele falou que vai criar raiz. Igreja, você vê que o apóstolo Paulo, ele queria fazer aquele povo despertar para aquilo que o inimigo estava fazendo morrer dentro deles. Eu acredito que muitos deles, já estavam pensando até mesmo em retroceder, como muitos hoje pensam em fazer o quê? Em retroceder, em jogar tudo para o alto, em alimentar o pensamento de que não está adiantando nada. Graças a Deus, guarda o seu coração, por favor. E aqui continuando diz assim, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vós aperfeiçoando aonde? Na carne. O apóstolo Paulo está falando assim: olha, vocês começaram muito bem no Espírito, agora vocês estão se deixando levar vocês estão se deixando levar pela carne, vocês estão se deixando levar por aquilo que ainda não aconteceu, vocês estão se deixando levar por aquilo que os outros estão dizendo, sendo que vocês no Espírito, vocês estavam crendo, aliás, vocês viram, vocês contemplaram, e agora vocês estão duvidando. Igreja, essa pergunta aqui que ele faz para o povo do passado, e a gente trazendo ela para a vida que a gente vive hoje, é uma realidade. É um o quê? Presta atenção. Quantos pastores que um dia tiveram em cima do altar e com o passar do tempo o inimigo convenceu eles de que eles não tinham chamado. Entendiam? De que eles não tinham o quê? E eles pararam no meio do caminho. Quantos obreiros não começaram um dia do Espírito fazendo a obra de Deus com excelência e com o passar do tempo foram ficando pelo meio do caminho, por eles abandonarem o lado espírito e alimentar a carne. E alimentar o quê? Eu dei o exemplo de pastor e dei o exemplo de obreiro, sim ou não? Agora nós vamos dar exemplo de membros. É diferente? Não é diferente. Você precisa entender uma coisa: como é que você está alimentando a sua fé? Como é que você está alimentando a sua fé? Não se alimenta a fé com lágrimas, não se alimenta a fé com emoção, não se alimenta a fé com sentimento, não se alimenta a fé com tempo de igreja, não se alimenta a fé com conhecimento de homens, se alimenta a fé com comunhão com quem? Vivendo no Espírito.
Espírito. Só um meio, queridos, da gente alimentar a nossa fé e, consequentemente, ter ela renovada dentro de nós, pronto para provocar, para fazer a diferença, para dar a volta por cima, para reconquistar aquilo que um dia o inimigo tirou da gente. Só há um jeito, é no Espírito. É no Espírito. Só há um meio da gente alimentar a nossa fé. É a gente vivendo no... Eu quero que você guarde isso dentro de você. Eu quero que você saia daqui hoje com essa pergunta: como é que você está alimentando a sua fé? Você sabe qual que é o alimento do cachorro? Sabe? Sabe ou não sabe? Quem tem cachorro em casa? Você tem cachorro em casa? Que tipo de comida que você dá para o seu cachorro? Você que está do outro lado aí. Ração? E para aquele coleirinho que você prende na gaiola, o que você dá para ele? Aquele coleirinho, aquele passarinho que está lá na gaiola, você dá o que para ele? Para ele o quê? Para ele fazer o quê? Para ele viver. O cachorro viver, você dá o quê? Comida, ração, verdade? A água na hora certa, para ele poder o quê? Para ele poder o quê? E como é que você está alimentando a sua fé para você viver na presença desse Deus? Você está alimentando ele com o quê? Com razão? A sua fé com a razão? Nem dia. A gente alimenta a nossa fé com a certeza, diga glória a Deus, de que o Espírito do Senhor está sobre a minha vida. Então eu não posso me perder com aquilo que a minha carne tende a me forçar a fazer eu retroceder. Amém, pessoal? Fala para o vizinho, vizinho, não abandone o seu chamado não, vizinho. Fala mais alto para ele, gente. Não abandone o seu chamado não, vizinho. O apóstolo Paulo estava preocupado com esse povo. Rapaz, vocês estavam indo tão bem quando vocês viviam no Espírito. Agora vocês estão alimentando a carne de vocês. Peraí, o que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Onde é que você pensa que vocês vão chegar? Aparentemente ele foi duro com as pessoas. Aparentemente foi ou não foi? Foi ou não foi? Mas é porque ele não queria perder a paz. Ele não queria abrir mão daquelas pessoas. Porque Paulo, na condição de um verdadeiro pastor, Paulo, na condição de um verdadeiro quê? Pastor, ele não queria perder nenhuma ovelha para o leão, José. Ele não queria perder nenhuma ovelha dela para os morros. Ele queria arrebanhar o maior número de almas, de ovelhas, para levar para a glória de quem? Para a glória de Deus. E aí eu vou te perguntar de novo, posso? Que tipo de alimento que você está dando para a sua fé? Que tipo de alimento que você está dando para a sua fé? Glória a Deus. Fé você tem, de Deus você é, Ele é contigo, Ele se preocupa com você, diga glória a Deus. Mas como é que você está alimentando isso dentro de você? Como é que você está digerindo isso? Paulo tinha essa preocupação, amém, pessoal? Graças a Deus. Entende uma coisa, queridos? Na caminhada, na presença do Senhor, se a gente não permanecer no Espírito, e se a gente não viver pela fé, é uma questão de tempo a gente parar no meio do caminho. É uma questão de quê? É uma questão de tempo. A gente parar no meio do caminho. Diga para amarrado. Tá, não tá, igreja? E aqui, continuando, diz assim, no versículo 4: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão aqueles, pois, que nos concede o Espírito e que opera milagres entre
entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação do quê? Da fé. Ele está fazendo de novo mais uma o quê? Vamos ler o versículo 5 de novo? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação do quê? Da fé. Porque pela fé no nome de Jesus, tudo nós podemos. Diga glória a Deus. Pela fé no Evangelho de Jesus Cristo, tudo nós podemos. Diga glória a Deus. Podemos ou não podemos? Mas tem que ser pela fé no Espírito. O apóstolo Paulo pergunta para eles isso, porque ele já tinha percebido que na ausência dele, aquele povo não era o mesmo. Aquele povo não é o mesmo. Se a gente traz para o dia de hoje, não é diferente. Tem pessoas que dentro da igreja ela é fervorosa, sim ou não? Ela é valente, sim ou não? Ela é determinada, sim ou não? Mas quando ela está em frente da realidade, ela tende a tutiviar. Ela tende. Ela não é assim. Quando você tem consciência de que tipo de tratamento que você está dando para a tua fé, você vai ser valente aqui, diga glória a Deus. Você vai ser valente no seu local de trabalho, diga glória a Deus. Você vai ser valente dentro da tua casa, diga glória a Deus. Você vai ser valente quando você for no médico, diga glória a Deus. Aonde você for, você vai estar na condição de um valente. Sabe por quê? Porque você vai viver pela fé no Espírito. Para você não vai existir acaso. Para você não vai existir coincidência. Para você não vai existir gigante. Para você vai existir sempre a provisão de Deus na sua vida. Amém, pessoal? Agora depende de que tipo de alimento que você está dando para a sua. Porque a sua fé precisa ser alimentada. A nossa fé precisa ser o quê? Alimentada. Alimentar o coração é fácil, é ou não é? É ou não é fácil alimentar o coração? É ou não é fácil? Sim ou não, igreja? Quem acha que é fácil alimentar o coração? É fácil alimentar o coração? É fácil. Se você dá um presente para alguém, o coração dela, ai, que lindo. Nossa, como você adivinhou? Fiquei até emocionado. Não é assim? É ou não é? Principalmente quando o marido ele é meio brucutu, é verdade ou não? Que ele não tem um hábito de dar nada para a esposa, sim ou não? Não vou nem dar exemplo, não, graças a Deus, pessoal. E aí, uma prova, dá uns 5 segundos, ele passa na loja e fazer uma média. Ou depois de 40 anos, fazer uma média. Aí, quando ele chega aquilo lá, o coração da esposa. Não é fácil alimentar o coração? É ou não é? Mas e a fé? E a fé? A fé se alimenta com posicionamento. A fé se alimenta, não é com sentimento. A fé se alimenta, só olha para mim. A fé se alimenta com postura, com visão, com valentia, com convicção, com certeza. A minha vida não vai passar enquanto a palavra de Deus não se cumprir na minha vida. Mas fizeram um trabalho, pastor, não interessa. Maior é o que está em mim. Eu tenho um chamado vindo da parte de quem? Deus. E ninguém vai me parar, porque eu não vivo pela lei, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Coloca uma coisa dentro de você. Para você viver pela fé, o principal alimento que você dá para ela é a obediência. É o quê? Quando você obedece, a sua fé é genuína. Por menor que ela seja, ela faz um estrago no inferno. Quando você o quê? Obedece a minha palavra ou a palavra de Deus? A palavra de Deus. O principal alimento da sua fé é o quê?
É o quê? A obediência. Porque quando você obedece, você consegue permanecer. Quando a gente não obedece, a gente está sempre querendo acrescentar alguma coisa a mais, é verdade? A gente está sempre querendo dar o jeitinho brasileiro. É assim ou não é? É ou não é assim? A gente quer fazer do nosso jeito, Diego. E do nosso jeito não dá certo. Fica mais difícil, fica ou não fica? Fica ou não fica, igreja? Então o principal alimento da nossa fé, igreja, além do nosso posicionamento, da nossa postura, da nossa visão, da nossa convicção, é a gente aprender a obedecer. Quem acredita que Deus tem promessa para a sua vida? Você acredita mesmo nisso? Então viva no Espírito pela obedecendo. Hein, Valdeci? Obedecendo. E aí ninguém vai parar, gente. Diga glória a Deus. Pergunta o vizinho se ele entendeu. Ele falou para você que entendeu? Então, igreja, eu quero que você saia daqui. Aliás, participa dessa oração que a gente vai fazer agora, olhando para dentro de você com essa consciência. Que tipo de alimento que eu estou dando para a minha fé? Porque para o meu corpo eu sei o que eu gosto e o que eu não gosto. Para o meu estômago, não é assim? Para o meu cachorro, para o meu cavalo, para o meu papagaio, eu sei que tipo de alimento que é bom para ele, não é assim? Para o meu vizinho, eu já conversei com ele, ele falou para mim que ele gosta de broa, de bolo, de angu. Então eu já sei o que ele gosta, sim ou não, igreja? Mas e você? Que tipo de alimento que a sua fé ela necessita para você fazer diferença? Porque a emoção tende a naufragar, a razão tende a fazer a gente se perder, o sentimento tende de fazer a gente a questionar até mesmo os planos de quem? Deus. Tende ou não tende? Que tipo de alimento que você está dando para a sua fé? Você que está aí do outro lado, que tipo de alimento que você está dando para a sua fé? De repente a palavra fé não sai da tua boca, mas as lágrimas não param de escorrer nos teus olhos, porque você fala da fé com emoção, com sentimento. De repente você que está aí do outro lado, você pensa que você já fez de tudo, mas em meio às emoções a tua fé tem sido anulada. Quando a gente entende que a nossa fé precisa de ser alimentada sem o sentimento, sem a razão, sem o tempo de igreja e sem emoção, as coisas tendem a acontecer. Amém, pessoal? As coisas tendem a fazer o quê? Acontecer. Porque eu vou viver pela pregação da fé. Eu vou viver pela pregação da onde? Da fé. E ninguém vai nos parar. Glória a Deus, igreja. Para você morar no céu, você precisa da sua fé. Diga graças a Deus. Para você ter uma vida regalada nesse mundo, você precisa da sua fé. Diga glória a Deus. Quem entendeu? Quem recebeu essa palavra com alegria? Muita alegria no seu coração? Eu falo para o vizinho, vizinho, não falta quarta-feira aqui, não, vizinho. Ele falou para você que não vai faltar, não? A gente tem batido nessa tecla, né? A gente tem batido nessa tecla. E nós vamos conseguir encher essa igreja na quarta-feira. Vamos ou não? Vamos ou não, igreja? Vai ser o ponto de partida. Diga glória a Deus. Vai ou não vai, igreja? Com certeza vai. Amém, pessoal? Fica de pé.